Quem sou eu para negar o seu poder? Seja bem-vindo à nossa live especial de dezembro de 2025. A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou, toda a honra, toda a glória. Bem-vindo à nossa live especial de dezembro. E hoje nós vamos continuar falando, né, sobre propósito, falamos sobre gratidão na live da terça-feira. E agora vamos falar sobre alinhamento, expectativa com a vontade de Deus. Será que o nosso propósito, né, está alinhado? Vamos aprender aqui em Provérbios 16, tem uma palavra poderosa para nós. Bom dia, deixa eu ver quem está aqui já. A Ele que nunca me abandonará, toda honra. Bom dia, a Juliana tá aqui. Isso aí, propósito não é pressa. Deixa eu colocar aqui, Juliana. Desse jeito. Gente, que bom. Essas lives estão sendo muito inspiradoras, tá? Pra gente poder falar sobre alguns temas relevantes. Deixa eu botar aqui, propósito não é pressa. Vamos explicar isso aqui. A gente está trazendo os conteúdos relevantes durante esse mês de dezembro para poder a gente enxergar, perceber algo novo para o ano de 2026. É sempre bom a gente fazer essa reflexão, né? No último mês, a gente fazer um balanço do que está acontecendo, do que aconteceu, o que a gente pode melhorar, qual é o propósito de Deus. É bom a gente sempre ouvir, tem sempre uma palavra poderosa. Deus abençoe irmã Isabel, irmã Michele, Valquíria. Bom dia, Valquíria, paz, minha querida. Isso aí, seja bem-vindo. Vai chamando, manda esse link aí nos grupos, nos outros grupos, Juliana, se tu conseguir mandar no grupo das irmãs, para elas estarem aqui conosco hoje. Gente, louvado seja Deus. Eu vou orar para a gente poder começar essa palavra. Hoje também eu quero celebrar o aniversário da nossa companheira de ministério, Juliana. Daqui a pouco eu vou falar de novo, quando as irmãs forem entrando, para vocês deixarem o parabéns para ela. Parabéns, Juliana, que Jesus te abençoe. Juliana de Oliveira, que está aí, faz parte do nosso time, né, do nosso suporte aqui, tem me dado realmente muito suporte. Eu louvo a Deus pela vida dela. E hoje ela faz aniversário, gente. Vamos dar o parabéns, enviar parabéns para ela. Pai, no nome de Jesus, já quero te agradecer por essa manhã tão poderosa, Senhor. Amanhã de 18 de dezembro de 2025. Espírito Santo, tu sabe que eu preciso de ti para você me iluminar, para o Senhor me dar direção, colocar as palavras na minha boca. A gente prepara, Senhor, uma live, mas o Senhor é que dá inspiração. Eu peço que o Senhor me inspire para que eu possa transmitir uma palavra rema no dia de hoje, Senhor, para as nossas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Amém. Queridas, Provérbios 16. Provérbios 16. Se você abrir a Bíblia aí, esse Provérbios vai falar sobre planos. Vai falar sobre propósito, sobre alinhamento. É isso aí, ó. Vai falar sobre propósito, sobre alinhamento. Então, abra comigo aí, ou escuta, se você não puder abrir, ouça o que eu vou lendo e vou explicando para vocês. Depois a gente vai entrar num contexto e Deus vai falar conosco. Olha o que diz o Provérbio 16. O coração do ser humano pode fazer planos. Então perceba, os planos... Travou? Tá travado aí? Me fala. Como é que tá aí? Então, podemos continuar aqui? Vocês estão me vendo? Que aqui pausou no meu retorno. Deixa eu ver o que houve aqui.
Deixa eu ver se volta. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente voltou, né? Ok, obrigada. Olha o que diz. O coração do ser humano pode fazer planos. Isso mostra pra gente o seguinte, que o plano, o projeto, a meta, eu e você que precisamos fazer. Aí esse é o primeiro ponto. Eu preciso desejar, eu preciso querer e eu preciso fazer meus planos. Até aí tudo bem. Mas a resposta certa vem, dos lábios do Senhor. Entendeu? Eu faço planos e eu vou apresentar ele a Deus para ver qual vai ser a resposta do Senhor. E a resposta dele pode vir de várias formas, que a gente vai aprender aqui, tá? Eu vou ter que esperar a resposta desse plano que eu estou estabelecendo ao Senhor. Pronto, voltou aqui também. Caiu, daqui a pouco volta o pessoal. E aqui diz assim, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Então, assim, eu tenho uma visão, você tem uma, e a gente acha que tá tudo certo. Mas o Senhor sonda o espírito. Olha que coisa interessante. O Senhor sonda o espírito. Ele pesa o nosso coração. Ele vê a intenção do nosso coração. Até aí tudo bem? Vocês podem dizer amém aí para mim ver que vocês estão aqui? Porque agora que o meu retorno voltou. Fala amém aí. Então, nós, nos nossos olhos, no nosso modo de ver, na nossa cosmovisão, tá tudo certo. Estou fazendo um plano. Esse é o plano. Amém. Amém. Então, tá tudo certo. Mas olha o que o texto diz. Mas o Senhor sonda o espírito. E aqui o espírito tá de letra maiúscula. O que isso quer dizer para mim, para você? Ele sonda o nosso espírito. O nosso espírito. Entende? É profundo, né? E aí... diz também que o Senhor fez todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins. O Senhor detesta todo aquele que é orgulhoso. Ele fala aqui que é evidente que este não ficará impune. Se o caminho de alguém são agradável ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivem em paz com ele. Então, gente, esse salmo, esse provérbio 16 é profundo, é profundo. Eu não vou ler ele todo, mas esse início já dá pra gente entender muita coisa, né? Da profundidade desse provérbio. Se parar aí, Juliana, tu me manda mensagem, porque aqui no meu retorno tá parando. Então, vamos lá. Estamos encerrando um ano e entrando em outro. E esse é o tempo em que mais surgem decisões, né? Expectativas, promessas, planos. O problema não é planejar. O problema é planejar sem alinhar com o coração de Deus. Então, lembra que eu li aqui no início do texto? Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o coração. Então, Deus está pesando o nosso espírito para ver a intenção daquilo que a gente está planejando. Por isso que muita coisa não vai dar certo. Não é porque Deus é ruim, porque Deus, ele é espírito. E ele sonda a nossa mente e sonda o nosso coração. É muito interessante a gente entender isso, porque isso vai fazer com que a gente pare para olhar para nós. Por que eu estou fazendo isso aqui? Qual a intenção disso aqui? Qual o propósito disso aqui? Pegou? Tá entendendo? Então, o Salmo, o Provérbios 16 está nos trazendo uma riqueza de detalhes. Tá? Então, o problema não é planejar. O problema é planejar sem alinhamento com o coração de Deus.
Então vivemos na cultura da pressa. Nós vivemos hoje numa cultura da pressa. O mundo valoriza resultados rápidos, né? Deus valoriza processos. Deus vai valorizar o tempo que a gente está passando com Ele. Propósito não se descobre correndo, mas obedecendo. Obedecer. Então, vai pensando aí em tudo que você está ouvindo. Porque a pressa, gente, ela gera ansiedade. E o alinhamento, ele vai gerar paz. Quando eu começo a esperar em Deus e falar, Senhor, está nos seus planos, a gente vai desenvolver aqui e você pode entender melhor ainda sobre isso. Então, planejar não é errado. Errar é não consultar. Nós estamos em um tempo de chuva aqui muito forte, né? No Rio de Janeiro. Estamos com muitas instabilidades na parte da internet, por isso que está caindo com frequência, tá, gente? Ontem também toda hora caía, hoje está caindo. Então a gente vai tentar fazer, em nome de Jesus vai dar certo até o final, tá bom? Aí acaba caindo, aqui pra mim tá caindo toda hora também. Mas eu tô com 2 internets aqui, vamos ver. O coração, aí o provérbio 16:1 diz que o coração do homem pode fazer planos. E aí eu quero já lançar uma pergunta aqui para você já ir pensando, igual a gente fez terça-feira, né? A gente falou sobre gratidão, perguntamos coisas que você foi grata a Deus, né? Então eu quero que você reflita aí agora. Pensa em algo. Começa a pensar durante esse período que a gente está conversando aqui. Pensa em algo que você está tentando apressar. Você vai pensar, meu Deus, realmente esse negócio. Estou tentando apressar essa situação. Pensa aí em algo que você está tentando apressar. Também você pode pensar em algo que Deus já te pediu para esperar. Deus já te pediu para esperar. Um plano que precisa ser entregue novamente na mão do Senhor. Pensa assim, eu preciso devolver essa situação para o Senhor, porque eu segurei ela, eu estou tentando dar vários jeitos, mas eu tenho que devolver isso para o Senhor. Pensa também numa área onde você precisa mais dado. Então, vai pensando aí algo que você está tentando apressar. Se você quiser compartilhar, senão você fica em paz também. É só para você pensar, tá? Reconectou. A gente vai ficar nesse... Mas a gente vai até o fim. Voltou? Tá. A instabilidade. Eu tô com 2 internet, mas não tá dando conta, não. Foi? Então, pense em algo que você está tentando apressar. Já teve gente que colocou aqui, já, né? A restauração da família. A gente quer ver nossa família salva, nossa família liberta, porque a gente já experimentou essa libertação. Obrigada, gente, obrigada. A gente já experimentou essa libertação e a gente quer tanto que eles vivam isso, né? Então vai pensando nisso aí que eu lancei para vocês. Então a gente está falando sobre propósito, não é pressa. Né? Estamos encerrando um ano, entrando em outro. Então, esse é um tempo em que mais surgem decisões. E eu falei aqui que a gente vive numa cultura da pressa. O coração do homem pode fazer planos. Deus não condena planos. Pode fazer o plano que você quiser. Pode fazer planos que o Senhor está vendo. Deus não condena. Ele confronta planos independentes, desconectado com a sua vontade. Então, muitas frustrações espirituais nascem da decisão feita sem oração e saber esperar em Deus o tempo. Então, lembra que eu li aqui no versículo 2 de Provérbios 16 que ele sonda o nosso espírito para ver a intenção dos nossos planos. Porque aos nossos olhos parece que os planos são perfeitos, os caminhos são maravilhosos. Nossa, eu tô vendo que vai dar certo, tá tudo certinho aqui. Esse plano não tem como falhar. Mas Deus está sondando o espírito. Tá aí, escrito na palavra. Provérbios 16, 2, tá? Então, muitas frustrações espirituais nascem de decisões feitas sem oração.
Vou dar um exemplo, por exemplo, de Abraão e Ismael, né? A promessa era real. Tinha uma promessa para Abraão. Mas a pressa gerou um atalho que trouxe conflito. Lembra? Deus havia prometido, mas o tempo de Deus não foi respeitado. Se Deus falou que vai mandar, vai dar. A gente é assim mesmo, gente. A gente é ansioso para poder resolver logo. Senhor, tá demorando. Por que essa situação? Mas eu vou falar algo para você. Quando Deus começar a agir nessa situação, trabalha essa questão da ansiedade, trabalha essa questão da espera. E não é uma espera passiva, é uma espera ativa. O que é uma espera ativa? É você fazendo seus planos, é você olhando, é você conferindo, é você amando, é você respeitando o tempo da pessoa, né? É você cultivando, por exemplo, restauração da família. Outro botou aqui, ó, eu querendo mudar de lá e até hoje não consigo. Colocou na mão do Senhor e agora espera ativa. Como? Restauração da família, amando essa família, respeitando o tempo deles, evangelizando dentro do tempo, sendo exemplo para eles. E, ó, oração, jejum, monte, campanha, 40 dias de jejum, nós vamos entrar. Você vai botar teus projetos lá, nesses 40 dias. Entendeu? Então, é uma espera ativa, aonde eu vou estar orando, jejuando, mas também cuidando, cultivando. Eu quero planejar para mudar de lá. Planejamento. O que eu posso? O que eu tenho? Como que eu posso fazer uma aplicação de médio e longo prazo para algo que eu quero? Entendeu? Eu preciso sentar e ver da onde eu posso tirar para poder juntar, para poder fazer isso aqui. O que eu posso deixar de fazer? Então, assim, são vários planejamentos. Que durante esse planejamento, o Espírito Santo, porque você já está orando, você já está jejuando, o Espírito Santo vai começar a abrir caminhos, portas para você ver. Aqui já pausou de novo. Mas acho que aí tá, né? Vai me dando um feedback aí, vocês. Fala que tá ok, porque eu vou continuando. Pegou, então, essa visão? Deus havia prometido. Deus havia prometido para Abraão. Então, lembre-se o seguinte, o propósito você pode colocar, os planos você pode fazer, tá tudo certo e deve fazer. Deus não vai fazer plano para você. Quem vai fazer é você. É o que o texto diz, ó, em Provérbios 16. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E durante essa espera, já entregou na mão de Deus, já fez seus planos, entregou na mão de Deus, e agora você vai falar assim, Espírito Santo, me dá estratégia, me dá visão. O que eu preciso fazer para esse plano se cumprir? Seja para a família, seja para uma casa, seja para um emprego, seja para um ministério. O que eu preciso fazer? Me dá orientação, me dá instrução. Abre a minha visão, coloca pessoas certas do meu lado. Me coloca em ministérios certos, que eu vou crescer, que eu vou frutificar. Entende, gente? Então eu preciso olhar, ó, todos os lados. Atenta. Então isso é uma espera ativa. Não é falar assim, já entreguei na mão do Senhor, agora é com Ele. E você não faz nada? Esse é um grande engano. O que eu tenho que fazer? Espírito Santo, me ilumina, me mostra. Eu não estou conseguindo enxergar isso aqui, mas o Senhor pode. Me dá sonho, coloca pessoas certas na minha frente. Eu tenho certeza que Ele vai fazer isso com você. Por quê? Porque você ativou o céu em seu favor. Tá? E aí você tem que estar preparada para ele fechar portas. Ele tirar pessoas de perto de você. Porque pro plano acontecer, muitas vezes ele vai desarrumar algumas coisas. E aí você vai orando, falando, Espírito Santo, como que é isso? Por que isso? Bom dia, vocês estão chegando. Deus abençoe. Estamos falando sobre propósito. Propósito não é pressa. E eu lancei aqui umas perguntas. Eu quero que vocês vão junto comigo, tá? Falando sobre... Pensando, né, durante essa live,
Algo que você está tentando apressar. Quero que você reflita sobre isso, para no ano de 2026 você já entrar com consciência. Algo que você está tentando apressar. Algo que Deus já te pediu para esperar. Um plano que precisa ser entregue novamente na mão de Deus. Eu preciso devolver isso aqui para o Senhor porque eu estou segurando. Eu lembro de uma vez que eu estava tentando resolver questões minhas, pessoais, né? Às vezes até dentro de casa, às vezes com o meu esposo. E eu via que eu estava assim, me desgastando, sabe? Tentando conversar, tentando explicar, tentando convencer. Até que um dia, no meu canto de oração, que eu estava ajoelhada, o Espírito Santo falou no meu coração assim: entrega na minha mão essa causa. E eu pensei, poxa, mas eu entrego todo dia na mão do Senhor. Só que eu estava ansiosa. Eu estava tentando resolver, dar um jeito. Tentando argumentar. E o Senhor falou assim: não argumenta mais. Não fala mais. Descansa agora. Tudo que você tinha que fazer, você já fez. Gente, que paz que entrou no meu coração. Respirei, falei amém. Olha, não passou muito tempo. Deus começou a me mostrar coisas e revelar e trazer entendimento, conhecimento. Às vezes eu estava numa aula na faculdade. O professor ou a professora estava lá explicando algo. E quando eu começava a ouvir, parecia que era a boca de Deus falando comigo. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor usou a boca de um professor para poder me dar a resposta que eu estava pedindo há tanto tempo. Dentro de uma aula, assim, do nada. Então, entende que vai acontecer e não pensa que vai acontecer apenas do teu modo. Vai acontecer do modo de Deus. Quando você fica assim, ó, disponível para ouvir Ele. Então, Ele vai usar. Entende? Coisas que você menos espera. Pegou a visão? Vai falando comigo aí, hein, gente, porque eu não tô tendo retorno, então eu não sei se... Paz do Senhor, Lucinéia. Boa instrução, pastora. Pedir ao Espírito Santo a direção sobre o plano que queremos que aconteça. Isso aí. Não vai ouvindo essa aí. Vai me dando sempre um feedback que tá tudo bem, porque eu tô sem retorno aqui de vocês. Aí, voltando lá, então vai pensando nessas 3 frases aí. Algo que você está tentando apressar, algo que Deus já te pediu para esperar e um plano que precisa ser entregue novamente na mão de Deus. Isso faz com que o nosso cérebro reflita e a gente vai ter a resposta, talvez, aqui através dessa live, tá? Então, gente, olha quanta riqueza de importância aqui, né? Então, nós falamos sobre Abraão, Ismael, relacionamentos apressados, decisões profissionais sem paz, ministérios iniciados sem a direção clara de Deus. Então, tudo isso eu tenho que pensar, né? Muitas frustrações espirituais nascem de decisões feitas sem oração. Então, eu falei do exemplo de Abraão e eu estou trazendo aqui alguns exemplos práticos, como, por exemplo, relacionamentos apressados. Decisões profissionais sem paz. Não tive paz, mas eu estou precisando, eu vou resolver isso. Entendeu? E ministérios que você vai iniciar sem direção clara de Deus. Nem tudo que é possível é propósito. Pega essa mensa daí. Ó, é desse jeito, Deus cuida. Isso, precisamos medir o peso e balança juntos. Nem tudo que é possível é propósito. Ah, isso aqui é possível, mas às vezes não é o propósito de Deus. Nem tudo que é rápido vem de Deus. Né? A pressa revela onde está a nossa confiança. Olha o que Provérbios 16, 2 diz. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos. A minha cosmovisão vê um mundo para mim, como eu enxergo. Mas o Senhor pesa o espírito, Ele sonda o nosso espírito. Então lembre-se sempre disso, a intenção do coração.
Não, estou fazendo algo que é para o Senhor. Estou fazendo algo que não sei o quê. Mas o que está lá dentro? Então, a pressa geralmente nasce do medo. Medo de perder. Medo de ficar para trás. Medo de não dar certo. Aí eu fico querendo agir, né? Deus não analisa só o plano. Ele analisa o coração por trás do plano. Pegou a visão aí? É desse jeito. Ele pesa o que está por trás do plano. Amém? Outro exemplo bíblico, Saul. Ele oferece sacrifício antes de Samuel chegar. Samuel tinha falado para ele só. Primeiro que Samuel era o profeta, era o sacerdote que oferecia o sacrifício. Ele não teve paciência de esperar Samuel. Acho que ele não vem mais. E ele fez algo que perdeu. Ele perdeu o reino por não saber esperar. Ele fez algo religioso, mas fora do tempo de Deus. Não, o que eu estou fazendo aqui é bíblico. Eu estou fazendo algo bíblico. Deus vai abençoar. Mas o que aconteceu? Estava fora do tempo de Deus. Ele apresentou um sacrifício que não era para ele apresentar. Não soube esperar o tempo que Samuel ia chegar. Vocês lembram dessa história? O sacrifício? Aí tem aquele versículo que é muito conhecido, né? É melhor obedecer do que? Põe aí. É melhor obedecer do que? Deixa eu ver se vocês lembram. É forte isso, gente. Deixa eu ver se alguém retorna aqui para mim. É melhor obedecer. Olha aí. Sacrificar. É melhor obedecer do que sacrificar. Propósito não é pressa. Então Deus está falando com alguém, porque Ele falou muito comigo. E agora está fazendo muito sentido muitas coisas para mim, tá? E aí quantas decisões você já tomou dizendo, depois Deus entende, eu vou fazer, eu tenho certeza que Deus está, porque é algo religioso, é algo que é bom, mas às vezes não está no tempo de Deus. Deus não honra a pressa disfarçada de fé. Quando não esperamos em Deus, acabamos pedindo que Ele abençoe escolhas que não vieram dEle. Thalita, da onde você está tirando isso? Provérbios 16. Lê aí Provérbios 16. Olha aí. O coração do ser humano pode fazer planos. Todos nós temos que fazer planos, devemos fazer planos. O plano tem a ver com o homem, não tem a ver com Deus. Agora, preste atenção. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E ele continua dizendo que todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus olhos. Então, tudo que eu estou planejando, eu estou vendo com meus olhos humanos. E tudo bem, você tem que fazer isso mesmo. Agora, ele diz, mas o Senhor sonda o espírito. Ele vai sondar a intenção do nosso coração. Por isso que tem coisas que às vezes não rola, não vai para frente. Ou tem coisas que vai demorar um pouquinho mais, porque Deus está tratando a gente para receber aquela promessa, para receber essa bênção, para poder fazer parte. Então, gente, planeja, se cuida. E outra coisa que eu falei aqui, para quem chegou agora, o planejamento, ele não é uma espera passiva, ele é uma espera ativa. O que é uma espera ativa? Eu planejei, eu já desenhei tudo que eu quero, que eu desejo, eu trouxe na presença do Senhor. Como é que você vai trazer na presença do Senhor? Entra no teu quarto, escreve. Escreve num papel. Nós vamos começar uma campanha de 40 dias de jejum. Todo o início do ano, o Ministério Vida Plena de Intercessão, a gente faz isso. São 40 dias de jejum, vai começar dia 7. Vai acompanhando aqui, vou liberar PDF e você vai fazer dentro das suas condições durante esses 40 dias. Mas você vai trazer os propósitos que você quer diante de Deus. E aí, eu vou escrever. Senhor, é isso, é isso, é isso. Esses são meus planos, Pai. Espírito Santo, eu estou apresentando aqui o Senhor, nesse dia, 18/12,
Eu peço agora que o Espírito Santo me conduza para a realização desse plano. Me mostre pessoas, coloca pessoas na minha frente, abra a minha visão espiritual, abra o meu intelecto, me ajuda a me organizar. Então você tem que pedir a Ele. E aí o que vai acontecer? No processo do dia a dia, você vai estar antenada. Deus vai usar a boca de pessoas, Deus vai usar pessoas chegando para você, portas de emprego. Muita coisa vai acontecendo durante o processo. Aí eu tenho que ter paz de esperar. Então, a espera ativa. O que eu posso fazer para que esse propósito se realize? Será que eu tenho que fazer um curso? Estou conjecturando aqui. Será que eu preciso fazer um curso? Deixa eu ler aqui. Acho que esse é o maior perigo, fazer algo espiritual sem a aprovação de Deus. Isso aí. Deus chamou eu e meu esposo para um propósito no reino e nos pediu 1 ano antes de tomar qualquer decisão. No primeiro momento fiquei angustiada com a situação, mas hoje, depois de 11 meses, olha aí, viu? O tempo de Deus no coração, com certeza, sempre nos trará paz. Mas a ansiedade, ela precisa ser trabalhada, porque lembra desse versículo que eu estou falando. Deus pesa o espírito. O que é pesar o espírito? Ele sonda a intenção do nosso coração. Entendeu? Então tem coisas, por exemplo, que estão acontecendo hoje para mim, que eu vinha já orando há muito tempo, só que eu estava sem entender por que não acontecia. Até que o Senhor falou para mim assim, descansa agora. Tudo que você tinha que fazer, agora você tem que descansar. E eu descansei, mas eu fico atenta. Senhor, eu preciso fazer um curso em relação a isso? Eu faço. Eu preciso conversar com alguém mais experiente do que eu para me dar um insight? Eu vou. Entendeu? Eu preciso fazer uma mentoria, porque eu estou muito confusa espiritualmente. Faz uma mentoria. Inclusive, gente, eu vou abrir uma mentoria, já faço, né? Essa vai ser a 4ª temporada. Vai abrir agora também em janeiro, dia 7 de janeiro. Só que são poucas vagas, porque o atendimento ele é individual, personalizado, individual. Você tem acesso a todo um conteúdo que eu fiz, que eu construí, que está numa plataforma, que vai te dar base e sustentação para você ficar mais firme ali na sua fé. E você vai passar comigo em 2 atendimentos de espiritual. A gente vai ver questões que você vai trazer espirituais e a gente vai trabalhar em cima disso em oração e orientação pela palavra de Deus, tá? Então, às vezes é um direcionamento, às vezes é uma coisa que o outro está tendo uma visão que pode te dar um insight. Deus pode usar a boca de alguém para falar com você. Então, procura gente experiente, ministérios sérios. Então, é uma espera ativa. Eu não posso ficar assim, tá, vou esperar no Senhor e eu vou para a igreja, tal. Eu não penso em nada, não penso em outras possibilidades que vai me encaminhar. Entendeu isso? Deus nos revelou o propósito, o tempo de Deus traz paz, direção. É isso aí, gente, olha, muito bom. Para quem está chegando agora, deixa eu lançar a pergunta novamente, só para você refletir aí junto com a live de hoje, tá? Reflete aí, algo que você está tentando apressar, algo que Deus já te pediu para esperar, e um plano que precisa ser entregue novamente ao Senhor, que a gente segurou ele, estamos tentando resolver do nosso jeito. O Senhor já falou, devolve, tá? A oração, é a salvação do seu marido? Devolve, entrega para o Senhor e fala, Senhor, está nas tuas mãos. Mas você vai esperar ativamente, dando exemplo, tendo paciência, pregando a palavra no momento oportuno, entendeu? Estratégias e jejum, oração. Viu uma ação maligna? Viu que é o demônio que está rodeando ele por alguma situação que você percebeu? Vai para o canto de oração e fala, demônios, não é para Deus, olha aí, Senhor, que essa situação... Não, você como mulher de oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. E você vai lutar dentro desse quarto com as armas espirituais
Você vai falar assim: olha, demônios, eu vi você agindo. Você não vai falar isso pra tua filha, você não vai falar isso pro teu marido. Você vai falar isso em oração pros demônios. Você vai falar: eu vi a sua ação tal e tal e tal na vida do meu marido, tal e tal e tal na vida da minha filha. Eu vi, mas eu entrego agora na mão do Senhor. E eu, em nome de Jesus, na autoridade que é no nome de Jesus, eu cancelo agora toda a tua armadilha contra a saúde, contra a vida. Entendeu? Já faz essa oração de guerra no teu quarto pros demônios. É você mesmo. Ó, de olho aberto, atenta e dando um comando no mundo espiritual. Você já vai ver alguma coisa acontecer. Então eu não vou só chorar. Quando eu vou falar para Deus, conversar com Deus é uma coisa. Quando eu vou para uma oração de guerra é outra. Eu já ensinei isso aqui. Inclusive dentro da mentoria você tem também uma aula sobre batalha espiritual. Você tem aula sobre intercessão. Você tem aula de vários pontos, né, em relação à sua vida espiritual. É muito legal. Então se você quer participar da mentoria, você precisa pode procurar a Juliana, que ela vai pegar o seu nome e vai passar pra gente, tá? Nós vamos entrar em contato e você vai poder fazer a mentoria em janeiro, abre dia 7 de janeiro. Ó, voltando aqui, tô ensinando várias coisas, hein? Fica ligado, vai pegando aí, vai anotando. Então, gente, olha quanta coisa que nós já falamos aqui. Então, muitas vezes, a pressa geralmente nasce do medo. Medo de quê, Thalita? Medo de perder, medo de ficar para trás, medo de não dar certo. Deus não analisa só planos, ele analisa coração por trás do plano, tá? E aí eu falei de Saul, que Saul não esperou Samuel, correu na frente para oferecer sacrifício. E aí aquele versículo que diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Por isso que tem coisa que não dá certo pra gente. Por isso que tem... Nós temos boas intenções. Olha o que o texto diz. Aos nossos olhos parece que é de Deus. Eu vou fazer algo que fala, por exemplo, não, eu fui fazer um projeto, uma palestra, tem tudo a ver com o reino de Deus, tem tudo a ver com as coisas que Deus aprova. Só que não era o tempo. Eu consultei, orei ao Senhor e vi que tá tudo, nem sempre tudo quando dá certo é de Deus. Então eu preciso de mais confirmação, eu preciso de ter paz no coração, eu preciso de checar as coisas, eu preciso de conversar com alguém mais maduro para ver, é isso mesmo, eu tô na direção certa, entendeu? Por isso a gente frustra com algumas coisas que não vai para frente. Eu falo de experiência própria. Muitas coisas que eu tentei no início com boa intenção, é de Deus, e o negócio meio que desandou. Porque eu fui entender isso agora. Pode estar dando certo, pode, mas Deus pesa o meu espírito. Qual era o meu espírito na época? Eu quero fazer para dar certo. Mas é isso que Deus quer para você agora? Você está tratada? Você está em condições psicológicas, emocionais? Como que está o seu casamento? Como que está a sua relação dentro da sua casa? Você quer fazer o negócio dar certo. Deus sonda o espírito. Ó, esperar no Senhor estar na comunhão com Ele, através da oração, Bíblia, tudo isso aí. Ouvir a voz de Deus e aguardar o tempo dele é a melhor solução. Isso aí, Juliana. Oração de guerra contra tudo que quer impedir nossa conquista em Deus. Então lembre-se disso. Quando você entra no teu quarto, tem a oração que você vai fazer a Deus, que é a oração de arrependimento, a oração de quebrantamento, a oração de petição, de adoração. E tem também a oração de guerra. O que é a oração de guerra? Aí você não está orando para Deus. Você está com os anjos do Senhor, pedindo eles de reforço. Entra comigo agora nessa batalha, anjos do Senhor. E aí você se levanta. Oração de guerra, você não ora de joelho, não. Você se levanta e se você se posiciona com a autoridade. Fala que preste atenção aqui, demônios. Já vi a sua intenção no meu filho, na minha filha, no meu marido, no meu negócio, não sei o que, não sei o que. Mas na autoridade, no nome de Jesus, eu te repreendo desse projeto. Eu te repreendo da vida da minha filha, da mente dela, da minha casa. Eu já vi
O Espírito do Senhor já me mostrou. Entendeu, gente? Essa é a oração de guerra. Então, olha quanta coisa que, pro propósito, no processo você vai percebendo. Então, ó, o coração de guerra, tudo que... Isso aí. Mas sei que o meu retorno ele tá, vai e volta, vai e volta. E aí, vamos caminhando pro fim? Vamos caminhando pro fim. Vai me dando feedback aí, amém, glória a Deus, para eu entender que vocês estão aqui comigo. Tem exemplo de José, gente. Olha outro exemplo bíblico maravilhoso para a gente entender sobre o propósito, né? Confiar no Senhor, confiar em entregar o controle, alinhar expectativas, é dizer, Deus, se não for do Senhor, eu não quero. O propósito verdadeiro não gera ansiedade, gera direção. Entende isso? Guarda isso no teu coração. Então, alinhamento com Deus transforma planos em propósito. Então, vamos finalizar com esse tópico. Quando o versículo 3 fala assim, ó, entrega, olha aí, Provérbios 16, 3. Entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Vai se realizar. Entrega. Olha que legal. Olha o que ele está falando aqui. Entrega. Vocês estão aí? Ligada? Capítulo 16, versículo 3, para a gente finalizar. Entrega as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Então, confiar no Senhor as tuas obras. Confiar é entregar o controle, alinhar expectativas, é dizer, Deus, se não for do Senhor, eu não quero. Tá, gente? O propósito verdadeiro não gera ansiedade, gera direção. Olha José, não correu atrás do sonho, permaneceu fiel no processo, né? O sonho não mudou, mas o caráter foi tratado antes da realização. Guarda as minhas palavras e me caminhe com o meu propósito. Isso aí. Entende como que é incrível a gente entender? Que aí agora vai ter muitas respostas para as suas esperas. Então, vamos lá. Antes de escrever a meta, pergunte a Deus, o que precisa ser ajustado, Senhor? O que precisa ser ajustado? O que precisa ser amadurecido? O que ainda não é tempo? Vai perguntando ao Senhor, não é tempo. E aí você fala, Thalita, nós estamos em dezembro, né? Janeiro a gente vai começar o nosso propósito. E eu quero ir mais além. O propósito, ele não começa em janeiro. Ele começa no alinhamento do coração agora. Então você vai sair dessa live, você vai orar a Deus. Eu vou fazer uma oração no final. Senhor, alinhe agora o meu coração para esses propósitos que eu vim trazendo no ano de 2025 e para os que eu vou apresentar ao Senhor no 2026. Entende isso? Então, não começa em janeiro. Começa agora, quando você alinha o seu coração. Entende isso? Olha como é forte. Então, eu coloquei aí no início, né, algumas perguntas, algo que você está tentando apressar, algo que Deus já te pediu para esperar e um plano que precisa ser entregue na mão do Senhor para você pensar, tá bom? O propósito não é chegar primeiro, é chegar no tempo certo, no lugar certo, com o coração alinhado com Deus. Amém, gente? Então, Deus é bom o tempo todo Ele é bom, e eu quero orar agora por vocês. Você fala, Senhor, eu não quero apenas resultados,
Eu quero caminhar no teu tempo e viver o teu propósito. Porque, gente, às vezes a gente pode ter resultado de algo que a gente anseia tanto, que a gente fez com nossas próprias mãos, mas a gente não vai ter paz. Sabe? Então, mais que cumprir um propósito na tua vida, Deus quer transformar você. Mais do que cumprir algo na sua vida, do que salvar o teu marido, do que salvar a tua filha, o maior milagre já operou em mim. Ele quer operar em você. O restante é consequência de toda uma obra que ele está fazendo na gente. Sabe? Eu posso falar isso para vocês. Como Deus trabalhou. E até minha entrada na faculdade hoje, quando vocês sabem que eu faço psicologia, quando eu entrei, eu sabia que me ajudaria muito no meu propósito. Eu fiz planos, coloquei na mão do Senhor. Antes de eu entrar na faculdade, dentro da mentoria, você tem esse curso lá também que eu fiz, de restauração financeira. A maioria das aulas ao vivo tem mais de 2 horas de duração, você vai vendo. Tem bastante coisa que eu fiz ao vivo, tá lá gravado. E antes de eu entrar, eu não tinha, olha só, eu queria fazer uma faculdade, mas eu não tinha, uma renda que tivesse disponível para poder, no meu orçamento, para me fazer. E eu orando ao Senhor, eu falei, Deus, esse é um plano meu. É um plano que eu quero viver isso, eu quero estudar. Eu ainda estava como dirigente na congregação com meu esposo. E, entre outras coisas, esse também foi um motivo, eu queria me dedicar ao projeto do Vida Plena, né, online, de intercessão, cuidar de pessoas, fazer mentoria. Então, não dava para fazer tudo ao mesmo tempo. E eu falei, Senhor, eu preciso entrar porque eu sei que isso vai ser uma ferramenta poderosa para o meu ministério, para a minha vida. Só que cadê o recurso? Aí Deus falou no meu coração assim, eu orando aqui no meu quarto, no chão. Deus falou assim, o recurso que você precisa está dentro da sua casa. Aí o recurso está dentro da minha casa? Está dentro da sua casa. E aí me instalou, que o Espírito Santo vai começando. Olha só, você acionou o céu, você acionou o mundo espiritual, fez uma conexão, e ele falou com você, e você, como assim está na minha casa? O que o Espírito Santo foi me mostrando? Que eu tinha sim uma renda, nós temos uma renda que só precisava ser ajustada. Eu não tinha uma educação financeira suficiente para eu poder fazer uma gestão de algo que eu precisava pagar mensalmente e ser fiel àquilo ali até o final. Então, como é que Deus ia deixar eu entrar em algo que eu não ia começar e eu ia parar? E aí, então, o que eu fiz? Entrei num curso de gestão financeira. Caríssimo. Não tinha nem recurso para pagar aquele curso. Eu entrei pela fé. Eu já contei isso de manhã, vou contar aqui rapidinho pra gente finalizar. Para vocês entenderem que o propósito vai ter todo um processo. E aí eu fiz gestão financeira para poder eu entender sobre isso. O nome do curso na época que eu fiz foi Cristão Rico. Pode entrar na internet, você vai ver que tem ele aí. Ele, na época ele foi muito alto. Eu falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou pagar isso? Tinha algumas coisas guardadas, mas eu falei assim, eu não posso mexer no orçamento, porque tá tudo certinho. O Senhor falou assim, tenha um ato de fé. Eu falei, tá bom. Eu fui, usei o cartão que eu tinha, que era meu. Pelo menos uma parte eu tenho. E eu vou crer que Deus vai prover. E naquela época, gente, quando eu entrei, eu fiz. E aí eu comecei a fazer o curso. Eu comia com farinha ali, entendendo muita coisa. Eu comecei a fazer a gestão das despesas da minha casa. Comecei a eliminar coisa. Comecei a fazer investimento que eu não sabia nem fazer. Comecei a tirar coisas que estavam demais. A diminuir, a fazer a gestão do cartão de crédito.
Eu comecei a fazer... Daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Foi aparecendo dinheiro. De mês a mês foi aparecendo dinheiro. Eu falei assim, agora eu entendi quando o Espírito Santo falou que o dinheiro estava dentro da minha casa. Eu não sabia fazer a gestão. Entende isso? E aí, gente, para glória e honra do Senhor, olha como é que ele abençoou o processo. 3 meses de curso, eles lançaram uma... Olha só, preste atenção. 3 meses de curso, eles lançaram um desafio para os alunos. Falaram assim, olha, quem fizer um vídeo de 1 minuto contando a sua história, por que você entrou, tarará, 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 nós vamos dar prêmios com valores de dinheiro, né, para você investir, tarará. Primeiro lugar é o valor X, segundo lugar, valor... eu lembro que o primeiro lugar acho que era 3, 2 e 1 mil reais, né? 1.000, 2.000 e 3.000. Falei, meu Deus do céu. Eu falei, vou fazer. Eu já estava na faculdade, no início da faculdade. Já fazia... já estava na internet. Eu fiz o meu vídeo contando a minha história, que eu entrei nesse curso porque eu queria muito fazer uma faculdade e eu não sabia gestão financeira. Eu precisava de gerir, entender para poder eu conseguir pagar a minha faculdade. E fiz o vídeo, mostrei a sala de aula, a faculdade, taraná, e mandei o vídeo. Gente, para a honra e glória, no nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Vocês estão me ouvindo aí, né, gente? Estão me ouvindo? Fala amém aí para me contar esse final. Que deu uma parada aqui. Fala amém para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Quando eu fui classificada em 3º lugar. Gente, eu recebi R$1.000 em 3 meses. E eu pude pagar o restante do curso. Vocês estão entendendo? Se eu entro na faculdade de qualquer jeito, não vou fazer, Deus vai prover, a gente vai não sei o quê. Eu fui ouvindo a voz do Espírito Santo. Consegui fazer a gestão, paguei aquele curso e gerou um seminário que eu coloquei lá dentro de gestão financeira também para você. Então, gente, eu tô contando algo que eu vivo, que eu vivi. Então, eu consegui fazer a redução dos custos que eu tinha na minha casa porque não tinha gestão, né? O meu esposo é militar, né, da Marinha, então a gente tinha uma renda fixa. Hoje ele é aposentado, né? E sou eu, ele e meu filho. Minha filha já estava casada. E eu falei, não, gente, a gente tem que ver onde está isso aqui. Então, graças a Deus, entende que não vai cair do céu? Vai cair do céu a sabedoria, o direcionamento e as oportunidades. Faz um vídeo, fiz o vídeo. Faz isso, fiz. Pronto. Prepara o cavalo para a batalha. Mas a vitória vem do Senhor. Então, o que está no nosso alcance de fazer, faça, que num processo Deus vai botar pessoas, vai abrir possibilidades. E aí eu tive que sentar com meu filho, com meu esposo, mostrar toda a parte da gestão, explicar por que a gente ia reduzir determinadas coisas. Por exemplo, o streaming, tinha uns 3. Eu falei, para que 3? Vamos diminuir, vamos botar um só. Ninguém assiste tudo aqui, porque conta de telefone, celular, tudo junto, um absurdo. Eu falei assim, pra que isso tudo? Liguei pra operadora, vamos renegociar isso aqui. Baixei quase 50%. Olha, foi coisas assim, uma atrás da outra. Eu falei, uau. Cartão de crédito, vamos diminuir, só vai poder comprar daqui a 3 meses. Quando diminuir, pronto. Entendeu isso? Quem pode dar um amém aí? Quem pode aplaudir aí ao Senhor por essa vitória? Então é isso, gente. Vamos orar? Pra gente encerrar. Vamos encerrar pra gente orar. Amém. Que Deus abençoe nossas irmãs Márcia, que tá aqui, Márcia Ribeiro. Querida, Deus abençoe Luana, Jaciara. Deixa eu ver mais quem entrou. Kátia, Rita, a Rosa.
Deus abençoe. Helena, Juliana, Jussiara. Que bom ter vocês aqui. Deus abençoe, tá? Então vamos orar por esse propósito. Quero orar pela sua vida. E guarda tudo isso. Eu vou salvar essa live. E vocês podem depois ver com mais calma também. Entregue seus planos para o próximo ano. Pede a Deus para trabalhar na ansiedade, na pressa, né? Pede ao Senhor discernimento espiritual, sensibilidade para ouvir o tempo de Deus e descanso no processo. Espírito Santo, nós estamos diante da Tua presença, porque onde houver 2 ou 3 reunidos no Teu nome, Jesus, Tu está conosco, Pai, Filho, Espírito Santo. Eu oro agora no nome de Jesus, peço que o Espírito Santo leve ao nosso Pai essa oração. Nós não queremos começar o propósito em janeiro, nós queremos agora que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração. Sonda ele agora, toda a nossa ansiedade, pressa. E começa agora, Espírito Santo, a iluminar a mente de cada um aqui. Cada um que está vendo aqui no ao vivo, aquelas que vão ver depois. Espírito Santo, põe pessoas certas no caminho. Põe palavras certas, ministérios certos, que vão conduzir, Senhor, a gente para romper, para vencer. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, entregamos, Senhor, e pedimos discernimento espiritual, pedimos que o Senhor cuida da nossa ansiedade, que o Senhor possa nos dar, Senhor, um tempo de descanso, mas um descanso, Senhor, ativo, sempre atento no que Deus está mostrando, está fazendo. Pai, traz paz para os nossos corações, traz alegria, traz confiança. Fica, Senhor, dá sonhos para tuas filhas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Gente, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Segue, nós vamos postar esse vídeo, você vê depois com mais calma. Que o Senhor te abençoe. A gente volta agora terça-feira que vem, tá? Ainda com as lives de dezembro, que são lives de orientação, de reflexão, né, para nossa vida. E em janeiro, dia 7, começa os nossos 40 dias de jejum. Mas na semana do dia 7, no dia 2, no dia 6, eu vou estar falando mais sobre o jejum, sobre o propósito, o que a gente vai colocar, vou estar dando mais ênfase aí, tá? E durante os 40 dias, eu vou fazer 40 dias de live, todos os dias, 7 horas da manhã. E a gente faz com devocional, com a palavra de Deus. A gente vai dar continuidade. Se você olhar lá no meu Instagram e se você olhar também no YouTube, eu venho estudando a Bíblia, fazendo alguns estudos desde janeiro no livro de Gênesis. A gente vai para Ezequiel e agora depois de Ezequiel a gente vai pegar os profetas menores e depois vamos pegar o Novo Testamento, tá? E a gente fecha a Bíblia em nome de Jesus. Se você não viu, tá tudo lá salvo. Ó, um grande abraço, tá? Deus abençoe. Acompanhe todas as informações no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? Pede para entrar se você não tá lá. Entra aqui, pede lá na nossa bio. Me coloca lá no WhatsApp. Lá tem oração todos os dias. Deus te abençoe. Um abraço.